Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa quinta e última aula do nosso mini curso SQL. E para a aula de hoje eu vou começar falando sobre a atividade 3, que foi a atividade que eu dei um tempo maior para vocês estarem fazendo, né? Eu vi que 6 pessoas responderam, até que foram bastante, levando em conta a quantidade de pessoas que vêm participando e fazendo as atividades das aulas. E agora eu vou estar passando com vocês quais eram as perguntas e o raciocínio, o conteúdo a qual essas perguntas estavam se referindo, ok? Então vamos lá. Ó, a primeira questão. O mesmo colega que vem tendo dificuldades com o curso, veio lhe pedir ajuda. Então, sim, é o mesmo colega que em todas as atividades está com capenhango na disciplina aqui. Ele não se lembra quais eram os atalhos para selecionar a base de dados. Escolha a alternativa correta. Então, gente, esse exercício aqui tem relação com o conteúdo da ferramenta PHP-MyAdmin, certo? Que a gente, desde então, a gente estava fazendo, na aula 2, a gente estava fazendo os comandos por SQL, e aí na terceira aula, que foi na aula de quarta-feira, eu mostrei para vocês a ferramenta PHP-MyAdmin, que era algo mais intuitivo, tinha uns botões, o layout dela, então você podia clicar ao invés de executar o comando para criar a base de dados e etc. Então, a alternativa correta dessa daqui é essa, ó, pelo atalho de banco de dados do servidor e pela aba banco de dados, né? Que ele não se lembra quais eram os atalhos para selecionar a base de dados, certo? Então, ó, se eu abrir aqui com vocês, localhost phpMyAdmin, ó, a gente podia estar selecionando, né, o banco, a base de dados por aqui, mas também eu poderia estar vindo aqui, ó, certo? Então, essa era a resposta certa. Aí vamos ver quais eram as outras questões. Ah, pela aba estrutura e pelo logo PHP-MyAdmin. Tá errado. A aba estrutura nem tá aqui. Ela aparece quando a gente seleciona um dos bancos de dados e aí aparece a aba estrutura. Mas aqui são as tabelas, certo? E pela aba PHP-MyAdmin seria isso daqui que nos leva para a página inicial do programa. Então não era essa daqui também não. Pela SQL e pelo ícone de banco de dados chamado novo, a aba SQL, ó, para vocês lembrarem, é onde a gente executa os comandos em linguagem SQL. Então a gente não vê o banco de dados aqui. E o ícone novo é para a gente criar um banco de dados. Tudo bem que se eu clicar aqui vai me direcionar aqui que é uma das partes, mas tá errado por causa do SQL, certo? E por último, pela aba consulta e pelo ícone da casinha. O ícone da casinha nos direciona para a página inicial, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou para a página inicial do banco de dados. E pela aba consulta, cadê? Ó, aqui, consulta é uma aba meio que para consultar quais são as tabelas que tem nesse banco de dados. Então, às vezes, por que existe essa aba? Às vezes um banco de dados ele tem muitas tabelas. Imagina num banco ou numa corporação que utiliza o mesmo banco de dados para adicionar várias tabelas. E às vezes fica muito difícil a gente ir procurando meio que no meio de uma a uma. Aí às vezes a gente não sabe qual é o nome dessa tabela, então a gente pode estar consultando as tabelas num banco de dados a partir desse ícone aqui, certo? Eu não entrei em detalhes com ele, né? Eu não expliquei no nosso mini curso e infelizmente a gente não vai ter tempo de entrar a profundo em todas as ferramentas que o PHP-MyAdmin tem, mas basicamente é isso que funciona aqui na aba, certo? Perfeito. Aí aqui, ó, agora ele gostaria de saber como selecionar uma tabela no banco de dados pela ferramenta. Então a gente já sabe na outra questão como era selecionar o banco de dados. E para selecionar a tabela, a gente pode ir pelo atalho do banco de dados, que seria aqui do lado, né? Então se eu fizer aqui, ó, são as tabelas. E a gente também pode ir
pela aba estrutura, certo? Ó, eu clico em estrutura, essas são as tabelas do banco de dados pré-selecionado, ok? Pelo atalho de banco de dados servidores, daqui tá certo, e pela aba banco de dados. Não. Pela aba banco de dados, a gente consegue ver os bancos de dados, não as tabelas. Pelo ícone da engrenagem e pela aba exportar. O ícone da engrenagem seria esse daqui, ó. Aqui a gente tem as configurações da nossa página do programa. Então, também não é por aqui. E pela... Qual que era a outra? Deixa eu ver. E pela aba exportar. A aba exportar seria esse ícone aqui, ó. Que a gente exporta a tabela do servidor, né? Então, a gente consegue fazer um download das tabelas que o nosso servidor tem. O que não é o caso, certo? E pela aba importar, que é do lado da aba exportar, tem o mesmo sentido, então eu vou importar uma tabela para o meu banco de dados então isso não é o que a gente quer, e pela aba configurações que eu expliquei antes, ok? Aqui, ó, opa! Como é que eu faço? Aqui. Constraints são restrições estabelecidas para uma coluna no banco de dados. Ó, agora vem uma pergunta com relação às restrições. Quais são elas e suas definições? Se existe uma resposta certa para cada linha. Então, deixa eu colocar assim. Não tem como porque eu fechei. Deixa eu abrir só para eu conseguir ver aqui. E pelo menos assim eu consigo ler. Então, a primary key, ela é utilizada como identificador único da tabela, sendo representada por aquele campo que não receberá valores repetidos. Então, essa é a resposta certa. As outras questões. É utilizado como coletor único, ok? Sendo representada por aquele banco de dados que não receberá valores repetidos. Não. Não é o banco de dados que não vai receber valores repetidos. São as tabelas, e em específico as colunas, das quais está sendo referenciada essa restrição. O próximo. É utilizada para melhorar a tabela e a coluna, restringindo ela de outras tabelas e colunas. Não, eu não vou restringir. A chave primária não vai restringir a tabela e a coluna de outras colunas. Não é essa a função dela. A função dela é ser um identificador único. Então, eu só vou poder adicionar uma entrada por linha. Não posso repetir essa entrada nas outras linhas dessa mesma coluna. E eu não posso deixar o campo em branco. Ou seja, eu não posso adicionar uma entrada que não tem valor, certo? Ok. Aí a unique impede que valores duplicados sejam inseridos na coluna. Essa resposta está certa. Impede que valores sejam alterados na tabela. Não. Impede que as tabelas sejam duplicadas. Também não. Então, essas duas aqui, nenhuma delas condiz com as nossas restrições. Permite que seja definido um predicado que uma linha precisa atender para que ela possa ser inserida ou modificada em uma tabela. Esse daqui é o check, né, gente? Essa é a definição da restrição check, que seria eu coloco uma análise, ou seja, qualquer dado, qualquer coisa que eu for inserir na tabela, numa dada coluna, ele vai ter que analisar se a informação condiz com a minha limitação. Então, por exemplo, se eu coloquei um check em que ele vai analisar para uma coluna de idade maior de 18 anos, ele vai impedir que eu insira um número, né, uma idade em que seja menor do que 18 anos, certo? Outro, permite que seja definido um ícone que uma linha receberá para que ela possa ter um estilo melhor. Não, gente, nenhuma restrição tem essa definição, certo? Isso daqui foi realmente eu escrevi de uma maneira qualquer para mostrar que não seria a alternativa certa. Permite que outro banco de dados defina quais valores serão adicionados na própria tabela. Também não tem nenhuma restrição da qual outro banco de dados vai impedir que dados sejam inseridos em outra tabela de outro banco de dados. Isso daí não se tem como restrição.
Vamos ler aqui. Impede que a coluna receba valores nulos no momento da inserção e atualização. Ó, esse daqui é o not null, certo? Impede que a coluna receba qualquer valor. Não tem nenhuma restrição que tenha essa definição. Impede que a tabela seja apagada. Também não tem nenhuma restrição que impede isso. Pelo menos entre as que a gente estudou. Estabelece o relacionamento entre duas tabelas. Ó, essa daqui é a chave estrangeira. Então a gente já respondeu todo mundo, mas vamos ler as outras duas. Estabelece o relacionamento entre dois bancos de dados. A gente não tem uma restrição que vai estabelecer um relacionamento entre bancos de dados, a gente tem entre tabelas. E estabelece o confronto entre duas tabelas, também não temos essa restrição. Então, essas eram as respostas certas. Aí vamos ver aqui, ó. Digamos que temos as seguintes tabelas: comidas, bebidas e convidados. Ó, então a gente tem o comando aqui. A gente utilizou, né? Então sempre quando a gente for criar tabelas, alterar tabelas ou colunas pré-existentes ou a gente quiser apagar, a gente tem que sempre selecionar um banco de dados da qual a gente está fazendo todas essas alterações. E como seleciona? Usando o comando use e o nome do banco de dados. Ana, eu não tenho o banco de dados ainda criado, então antes de mais nada a gente cria o banco de dados usando o comando create database e o nome para esse banco de dados, ponto e vírgula, e logo em seguida você já executa, porque se você tentar executar vários comandos ao mesmo tempo, o programa ele não vai identificar, por exemplo, o banco de dados que você ainda está para criar. Então, imagina, eu vou criar o banco de dados, aí logo embaixo eu já vou criar as tabelas desse banco de dados. Ele vai dar um erro, porque para ele um identificador não existe, que seria o banco de dados, certo? Então, antes de mais nada, sempre vamos criar o banco de dados. Perfeito. Então, aqui eu criei uma tabela comidas, bebidas e convidados, certo? Vamos ver quais são as perguntas. Escrevi errado, mas quais dessas tabelas é a tabela mãe? Pode ser mais de uma. Então, como é que a gente descobre quais dessas tabelas é a tabela mãe? A gente, antes de mais nada, tem que identificar qual é a tabela filha para saber a quais tabelas a tabela filha está referenciando, que essas tabelas a qual ela está referenciando são as tabelas mães, ou é a tabela mãe, certo? Então, aqui, ó, para a gente saber quando é a tabela filha ela tem que ter o quê? Ela tem que ter a restrição da chave estrangeira, certo? Então, olhando aqui, a gente já consegue perceber que a única tabela que tem as restrições de chave estrangeira são a tabela convidados. Por causa daqui, ó as duas linhas de comando criando duas restrições diferentes. Então, a gente tem duas chaves estrangeiras referenciando a duas tabelas diferentes. Então, tem uma chave estrangeira referenciando a tabela comidas e outra chave referenciando a tabela bebidas. Logo, as tabelas que são mães seria a tabela bebidas e comidas. Então, as respostas certas eram essas duas, certo? Até agora, alguém teve alguma dúvida? Eu vi que algumas pessoas chegaram agora. Eu estou passando por cima da atividade que vocês tiveram mais tempo para entregar. Infelizmente, eu ainda não tive tempo de analisar as respostas, mas muito obrigada àqueles que responderam o questionário, a atividade. E agora eu só queria saber se por enquanto está tudo certo, se vocês tiveram alguma dificuldade ou não, ou se eu posso estar continuando aqui a explicação. Joinha, joinha, emoji. Dá um joinha. Bom, eu vou continuar, já que está todo mundo em silêncio, eu vou estar continuando então. Então, eu já expliquei como é que eu fiz para achar as tabelas mães, logo a tabela filha é convidados, certo? Aí vamos ver aqui, ó. Uma entidade está planejando fazer uma festa de confraternização com seus membros. Para que eles tenham controle dos dados da festa, eles decidem criar um banco de dados. O mesmo apresentado assim. E inserir as seguintes tabelas nesse banco de dados.
Bebidas do tipo 1 são alcoólicas, bebidas do tipo 2 são não alcoólicas, comidas do tipo 2 são vegetarianas e comidas do tipo 1 não são vegetarianas. Cada convidado tem sua própria preferência para o tipo de bebida e o tipo de comida, certo? Perfeito. Então, aqui a gente tem as 3 tabelas. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 convidados. E cada convidado tem sua preferência por tipo de bebida ou de comida. E aqui a gente tem as bebidas que a gente tem. Então, a gente tem 2 bebidas alcoólicas, que seriam cerveja e vinho, e 2 bebidas não alcoólicas, água e refrigerante. E aqui a gente tem 2 comidas vegetarianas, que seria salada e pastel de queijo, e 2 comidas não vegetarianas, que seria carne e pastel de carne, certo? Muito bem. Quais são os convidados que têm dados que não podem ser inseridos na tabela? Vamos ver aqui. Vamos olhar a tabela de convidados. Levando em conta que eu vou estar criando um banco de dados. Eu vou estar criando um banco de dados e eu vou ter essas 3 tabelas. Vocês concordam que essa tabela de convidados, ela vai ser a tabela filha? Por quê? Por causa que o tipo de comida e o tipo de bebida vai estar sendo referenciado às tabelas bebidas e comidas, certo? Porque não tem como eu criar essa tabela convidados e colocar esses números sem ter outra tabela para falar o que são esses números, certo? Então, muito provavelmente, se eu for criar esse banco de dados, eu vou precisar estar criando uma chave estrangeira para tipo de comida e tipo de bebida. Se eu vou criar a chave estrangeira para tipo de comida e tipo de bebida, tanto para a coluna tipo de bebida da tabela bebidas e a coluna tipo de comida para a tabela comidas, logo, a coluna tipo bebida e tipo comida das 2 outras tabelas vão ter que ser a chave primária, certo? Para evitar que... Não, nesse caso a gente não vai poder colocar a chave primária porque nós vamos estar repetindo as informações, no caso de cerveja, vinho, água, porque a gente está falando qual é o tipo, certo? Então, nesse caso específico, a gente pode estar referenciando a tabela para uma tabela que não é primária. Por causa que esse caso, ele não vai ser um problema se a gente fizer isso. Pela lógica ou pelo motivo da gente estar fazendo isso. Mas na maioria das vezes, a gente sempre tem que colocar a chave primária para referenciar. Mas nesse caso, não tem problema, por causa que eu vou estar repetindo os tipos de comida, deixando em números, certo? Então, os convidados que não podem ser inseridos na tabela, o que quer dizer não pode? É porque vai dar algum erro. E os convidados vão ser Paulo, por causa que ele tem um número 5, e se a gente olhar nas outras tabelas, a gente não tem nenhum número 5, certo? Quem mais? João, pelo mesmo motivo. Quem mais? A Beatriz, que tem o número 6 aqui. O Caio, que tem o número 3. Então, são essas pessoas que não vão poder ser inseridas na tabela, porque esses números não estão sendo referenciados a uma tabela que tem eles, certo? Ó, se a entidade quisesse modificar a tabela comidas, adicionar outra coluna chamada preço, da qual o tipo de dado seria índia, not null, e que somente comidas com preço menor ou igual a R$20 entrassem, como você escreveria esse comando? Então, nesse caso, o comando que a gente está falando é esse daqui, ó. Ó. Então, ó, a gente, beleza, nós já temos essas tabelas, né, criadas, imaginando um cenário que a gente já tem essas tabelas. E a gente criou elas da maneira que tem que ser criada. E aí a gente quer adicionar outra coluna chamada preço na tabela comidas. E essa coluna, ela tem que ter o tipo de dado int e uma restrição not null, ou seja, eu não posso adicionar nenhum valor em branco. E ela ainda vai ter uma restrição em check, por quê?
As comidas, elas têm que ter preço menor ou igual a R$20. Então, olha o comando. Eu vou estar selecionando o banco de dados exemplo, nesse caso. Eu vou estar alterando a tabela de comidas, certo? E, ó, eu ainda não fechei aqui a vírgula. Eu deixei em aberto, porque isso tudo é um comando só. Eu vou estar adicionando uma coluna chamada preço, tipo ind e restrição no null. E eu ainda vou estar adicionando outra restrição chamada valor mínimo, da qual vai checar se na coluna preço os valores são menores ou iguais a 20. Ponto e vírgula, porque eu fechei meu comando e aí era só executar, certo? Perfeito. E aqui, ó, agora a entidade gostaria de fazer o mesmo para a tabela bebidas, sendo que o preço tem que ser menor ou igual a R$10. Como seria? Então o comando seria a mesma coisa. A única coisa que eu vou estar alterando a tabela bebidas e não mais a comidas. Eu vou estar adicionando uma coluna preço, do mesmo jeito. E eu vou estar adicionando um outro tipo de restrição. Então, nesse caso, eu chamei de valor mínimo 2, da qual vai estar checando se o preço é menor ou igual a 10. Certo? Perfeito. Alguma dúvida, gente? Ou tá tudo certo? Beleza, então. Eu vou considerar como tá tudo certo. Então, voltando para a nossa aula, eu expliquei ontem que a gente tinha criado a nossa tabela, né, para o nosso projeto final, e agora eu iria estar inserindo os valores. Então, antes de eu estar inserindo, eu vou estar precisando criar a tabela de novo, porque infelizmente eu tive que trocar de computador e eu não tive tempo de estar com as tabelas criadas aqui. Então, eu vou criar rapidinho, com vocês explicando mais uma vez o passo a passo, às vezes para quem não veio ou acabou se atrasando ontem ou não prestou muita atenção, agora vai ter a chance de ter uma recapitulação de como mais ou menos é o nosso projeto final, certo? Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a tabela, ó. Create, a tabela não, a base de dados, database. E essa base de dados, para o nosso exemplo, eu vou chamar de evento, que era o que eu tinha chamado da última maneira. E, ó, eu já vou clicar em executar, certo? E, ó, foi criado nosso banco de dados aqui do lado chamado eventos. Perfeito. Aí, agora, eu vou usar o nosso banco de dados chamado evento. E eu vou criar a primeira tabela, que nesse caso vai ser a tabela usuários, já que ela é a única tabela que não tem nenhum tipo de restrição que necessite das outras tabelas em volta dela. O que eu quero dizer? Ela não tem nenhuma restrição chave estrangeira. Então, a criação dela não vai complicar ou impedir, vamos dizer, que precise ter outras tabelas para criar as restrições dela, ok? Então, eu vou criar create table usuários, certo? Abre parênteses. Eu vou ter uma coluna ID int e primary key, mas eu vou colocar a restrição primary key com o nome, então eu vou colocar na última linha, e ela vai ser not null, certo? A gente tem uma coluna e-mail, que vai ser varchar, ou seja, ela vai ser em texto. Eu vou colocar 220 de caracteres, pode ser qualquer valor, mas 220 eu dou a possibilidade da pessoa escrever um texto mais longo nesse dado. Então, às vezes, se eu tiver um e-mail mais longo, ele pode escrever. Então, a gente vai ter o e-mail, varchar, e também ele vai ter a restrição no null, ou seja, ele não pode ser em branco, não pode estar em branco. A gente vai ter uma coluna nome, que também vai ser varchar 220, certo? Not null. E a gente vai ter a coluna senha, varchar 220, not null. A gente pode fazer uma senha grande se quiser.
E a coluna ID, né? A gente vai ter uma restrição para ela, que ela vai ser chave primária. Então, a gente vai colocar constraint. Eu vou colocar o nome de PK, que seria a chave primária, ID. Primary key, né? E essa é a coluna da qual está se referenciando. Pula, ponto e linha. Vamos ver se vai executar? Ó, executou, perfeito. Se a gente olhar aqui, tá aqui a nossa tabela usuários. E aqui estão as nossas colunas. E, ó, ele até mostra que a coluna ID tá com chave primária. Ó, ele tem uma chavezinha aqui e tem PRI. E se a gente quiser olhar mais a fundo essa tabela, a gente pode vir aqui em estrutura e olha, a chave primária tá aqui, ó. Certo? Perfeito, então. Então, vamos voltar e continuar criando as nossas tabelas aqui. Então, a gente criou a primeira tabela usuários, agora vamos criar as tabelas mães antes de criar a tabela filha, certo? Então, as duas tabelas mães que a gente vai ter são as tabelas, no caso do nosso exemplo, entidades e as tabelas autores, ok? Então, antes de mais nada, eu vou usar o banco de dados evento, certo? Ponto e vírgula. Eu vou criar create table. Nesse caso, eu vou criar a primeira tabela autores. Abre parênteses, pula a linha. E na tabela autores, ele vai ter uma coluna ID int. E essa coluna vai ser not null. E também vai ser primary key. Eu vou colocar a chave primária daqui a pouco. E ela vai ter uma coluna autor, que seria o nome do autor, varchar. 220 também. Pulando a linha, aí agora teremos a chave primária. Então, eu vou colocar constraint pk id autor, por exemplo. Eu tô dando o nome dessa chave primária. Por que eu tô sempre dando nome para chaves primárias? Por causa que sempre que eu quiser alterar, apagar essa chave primária, eu vou precisar falar qual chave primária eu estou alterando, eu estou apagando, eu estou fazendo qualquer coisa. E se eu não der o nome, se eu não especificar o meu próprio nome, o servidor, né, o programa vai criar um nome por mim. E para eu saber qual o nome que é, eu tenho que ir na estrutura, na abestrutura, como eu estava mostrando para vocês agora, onde estava a chave primária aqui, ir lá para baixo e ver qual era o nome da chave primária. Então, às vezes, fica muito mais fácil a gente já dar o nome, será um nome curto ou um nome muito intuitivo, para futuramente, se a gente precisar alterar, a gente consegue alterar sem complicações, certo? Ok, então é constraint, pk, id autor, primary key, certo? E a coluna vai ser id, no caso, que eu estou me referenciando. Certo? Pula, fecha parênteses, perfeito. E como a outra tabela também é a tabela mãe e ela não vai estar referenciando, por enquanto, nenhuma outra tabela, eu já posso criar ela direto também. Eu podia estar criando essas duas tabelas e a tabela usuário juntas? Podia. Mas às vezes fica melhor a gente fazendo passo a passo para não complicar e não ter muita informação, né? Muitos comandos, um em cima do outro. Às vezes a gente pode estar errando um ponto e vírgula, uma vírgula, alguma coisa, e fica muito cheio a tela de comandos, de linhas, e às vezes a gente pode acabar se perdendo e não achando onde está o nosso problema, certo? Então, nesse caso, é por isso que eu estou fazendo uma tabela de cada vez. Mas olha só, a tabela, no caso vai ser entidades, para o nosso exemplo, ela vai ter praticamente o mesmo comando, então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, certo? A única coisa que aqui vai ser entidade. E ela também vai ter na coluna entidade. Eu esqueci de colocar aqui, não pode ser null. Não, null, né? Esqueci de colocar isso aqui.
Aí a restrição chave primária para o ID da tabela entidades, eu só mudo o nome aqui, ó. Então, ao invés de ser PK ID autor, eu vou colocar entidades. Certo? Primary Key ID porque é o mesmo nome. Fecha. Aí agora a gente pode executar. Perfeito. Criou as nossas tabelas. Se eu der um reload aqui, se eu recarregar a página, ó, aí aqui temos as nossas tabelas autores, entidades e as nossas colunas aqui do lado. Certo? Perfeito. Aí agora a gente vai criar a tabela filha. Rapidinho. Então, de novo, vamos usar o banco de dados evento. Ponto e vírgula. Eu vou criar create table, frases, no caso. E nessa tabela a gente vai ter uma coluna ID, ind, not null. A gente vai ter uma coluna frase, né? E no caso, a coluna frase, ela vai ser varchar. Vou colocar aqui. E também ela vai ter restrição de que ela não pode ser nula. A gente vai ter uma coluna autores ID, que essa coluna vai estar referenciando a nossa tabela autores na coluna ID dos autores, né, da tabela autores. Então, vai ser autores ID, ind, not null, e ela vai ser chave estrangeira daqui a pouco, e a gente vai ter a nossa coluna entidades, que também vai ser ind, not null. E aqui eu vou estar adicionando as restrições chave primária para nossa coluna ind e... Opa, deixa eu escrever aqui. Eu esqueci. E a nossa restrição chave estrangeira, ok? Então, vamos colocar o nome, ó, constraint ID chave primária, primary key ID. Perfeito. Eu vou colocar outra constraint. Nesse caso, eu vou colocar de autores ID. Opa. FK, né? Por que FK? Porque eu tô falando que é uma... Eu já tô dando no nome que essa restrição é chave estrangeira, para facilitar. Ela vai ser foreign key, né? Chave estrangeira. Qual é a coluna que vai ser foreign key? Autores ID, né? Que é a coluna que está logo acima. Então, seria essa daqui, ó. Que eu estou me referenciando, né? Então, a coluna que vai ter a chave estrangeira é essa daqui. Então, primeiro, como fica a síntese? Eu coloco constraint, o nome da restrição. Foreign key, abre parênteses, qual é a coluna que vai receber essa restrição? References, ela vai referenciar a tabela autores. E qual a coluna da tabela autores? ID. Vírgula. Aí eu vou copiar o comando e colar aqui embaixo e só alterar algumas coisas. Então, ao invés de ser autores, agora vai ser entidades. Foreign key. Aí, ao invés de eu estar colocando isso na coluna autores ID, eu vou colocar na coluna entidades ID. E ela vai referenciar a tabela entidades ID. Perfeito. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver se vai executar? Executou. Ótimo. Então, agora, nós temos a nossa base de dados com as tabelas do nosso exemplo, né? Todas criadas, todas com os nossas restrições e as nossas limitações. Eu vou dar uma pausa. Até agora, alguma dúvida? Praticamente o que eu fiz hoje, rapidamente, é a mesma coisa que eu tinha feito ontem, só que às vezes, se alguém
já começou a mexer no trabalho, já começou a tentar fazer o projeto final e teve alguma dúvida, talvez na minha explicação de ontem, pode estar falando agora, ou escrevendo no chat, alguma coisa do gênero. Não? Ok, então vamos dar continuidade. Então, gente, agora que nós já temos o nosso banco de dados e as nossas tabelas, a gente vai estar adicionando esses dados nas nossas tabelas. Eu vou estar adicionando pelo comando SQL, né? Mas vocês podem adicionar pela ferramenta, que também é muito mais fácil. Mas para a gente estar treinando a nossa linguagem SQL, é sempre bom estar usando pelo comando SQL. Então, a gente vai estar selecionando a base de dados, né? Que seria evento. E aí, como é que faz para inserir mesmo? A gente escreve insert into. Qual tabela eu quero inserir? Eu vou inserir na tabela. Eu vou inserir primeiro as informações das tabelas autores e categorias, né? Porque se eu tentar inserir alguma coisa na nossa tabela filha, ele vai impedir a gente, por causa que ainda não temos os valores das nossas tabelas mães. Então, meio que vai estar tudo zero. Então, se eu inserir alguma coisa, ele vai impedir, porque ele vai tentar referenciar a tabela mãe e vai ver que não tem nenhum valor, então vai falar que não posso inserir um dado. Então, vamos começar inserindo os dados nas tabelas mães, ok? Fica até meio que fácil, sistemático, parando para pensar, na ordem que a gente tem que fazer as coisas. Então, é tudo bem esquematizado, segue um fluxo, até mesmo para criar a tabela, quanto para inserir os dados. Então, a gente sempre vai começar pela tabela mãe para ir para a filha, certo? Então, nesse caso, a gente vai inserir na tabela autores, inserindo autores. Eu vou colocar, tudo bem que na tabela autores ele já tem, no caso, ele não está na ordem que eu coloquei no meu exemplo. Então, eu vou especificar em qual ordem eu vou estar inserindo, ó, ID autores, certo? Aí eu só vou pular uma linha para facilitar a leitura, mas isso tudo é um comando só, lembrem? Insert into autores, ID autores, então eu vou inserir nessa ordem os valores. Quais são os valores que a gente tem? A gente tem para o ID 9021. Então, eu posso escrever assim porque é número. E a próxima seria em texto, William Shakespeare. William. É com um L só. William Shakespeare. Certo? Ana, por que você está colocando até esqueci. Entre aspas, né? Por causa que eu estou falando para o programa que isso é um texto. Então, eu posso escrever qualquer coisa aqui. Se eu quiser colocar qualquer outro tipo de caractere especial, ele vai estar aceitando, porque ele considera isso como texto e não como comando e nem como número, certo? Fechou. Vou adicionar outro valor. Qual valor eu vou querer adicionar? Agora eu vou querer adicionar o 9022, Charles Dickens. Aí vou adicionar outro valor. 9023, Jane Austen. Por enquanto, eu só vou adicionar esses 3 valores, tá, gente? Para a gente não ficar fazendo. Mas sempre que eu quiser adicionar outro valor, é só eu fazer assim e ir adicionando os valores, certo? Isso inserindo na tabela autores. Aí eu já posso estar inserindo na tabela, no caso está escrito categorias, mas seria na tabela entidades, os valores para a tabela entidades também. Então, ó, insert into entidades. Ao invés de escrever, eu também poderia estar o quê?
copiando, certo? Porque as duas tabelas, elas têm, entre aspas, as mesmas colunas. Então, tem duas colunas, vão ser dois valores, um valor vai ser numérico, outro valor vai ser em texto. Então, eu posso estar copiando e colando o comando e simplesmente alterando os nomes. Então, aqui vai ser entidades, ID entidades, certo? Ó, olha só o que eu tô fazendo de errado. Agora que eu percebi. O nome da coluna não é autores, é autor. E o nome da outra coluna não é entidades, é entidade. Se eu tivesse tentado executar o comando, muito provavelmente iria dar erro nesse caso. Mas agora que eu reparei meu erro, e como é que eu reparei? Eu dei uma olhada aqui na minha árvore. E aí eu reparei que, ó, na tabela entidades, a coluna é entidade e não entidades. E na tabela autores, a coluna é autor e não autores. Então, sempre prestem atenção no nome que vocês estão dando, tanto para a coluna quanto para as tabelas, porque isso, quando você for tentar executar o programa, ele vai falar que não existe a coluna entidades. O programa ele é bem direto e claro. Para ele, ou tem ou não tem. Mesmo se mudar um S, um caractere, uma vírgula, alguma coisa, ele vai achar que não existe. Então, para ele, tudo é único e absoluto, certo? Então, nesse caso, ok, a coluna, a tabela entidades, nós vamos inserir quais valores? A gente vai ter os valores 12 aqui, e aqui eu vou colocar o Racing. Aqui a gente vai ter o valor 13. E aí eu vou colocar aqui, ó, Freedom. Certo? E aqui eu vou ter o valor 14. E eu vou colocar Enactus. Certo? Vou fechar aqui. Perfeito. Ponto e vírgula. Vamos executar? Ó, ótimo. Executou. Deu certo. A gente tem que ficar feliz quando os comandos dão certo. Significa que a gente está fazendo tudo direitinho. Então, se eu for aqui, se eu selecionar o banco de dados de eventos e forem autores, cadê? Ó, aqui está a nossa tabela, ó, ID e autores. Perfeito. E aí, se eu for na entidades, ó, a mesma coisa. ID, ó, e as entidades. Ótimo, muito bom. Então, agora, vamos inserir os valores. Opa! Vamos inserir os valores para a nossa tabela filha. Então, vamos lá. Usando a base de dados evento, né? Ponto e vírgula, porque isso é um comando só. Eu vou querer inserir insert into frases, né? Que é o nome da nossa tabela. Eu vou inserir nessa ordem. Então, vai ser primeiro ID, depois frase, né? Deixa eu ver como é que eu coloquei o nome das nossas colunas, só para ter certeza. Isso, ID, frase. Opa. Autores, ID, certo? E entidades, ID. Perfeito. Vou pular uma linha só para melhor visualização. Os valores. E aqui eu vou inserir uma linha. Então, nesse caso, eu vou estar inserindo o ID primeiro, né? Vamos colocar o nome da identificação primeiro, para uma frase. Ser ou não ser, eis a questão. Vírgula. Agora vai inserir outro valor. 90, 21.
E agora eu vou inserir outro valor, 12. Fecha. Vou inserir outra frase. Aí de 2, aí agora vai ser a frase. Cada fracasso ensina ao homem algo que ele precisava aprender. Poético. Vírgula. Agora eu vou colocar o valor 90,24. E eu vou colocar o valor 15 aqui. Ponto e vírgula. Vamos ver se vai executar. E deu erro. Por que deu erro? Vamos ler aqui, ó. Não consegue adicionar ou atualizar uma linha filha, né? Uma linha, uma coluna de criança, né? Uma coluna filha. A chave estrangeira falhou. Evento, frases, etc. Nossa, gente. Qual chave estrangeira será que eu falei aqui? Será que alguém percebeu o meu erro? Vou esperar um pouquinho para ver se alguém consegue perceber o que eu fiz de errado aqui. Ele falou que a chave estrangeira deu errado. Qual chave estrangeira que deu errado? Será? Ó, vamos olhar então. ID. O ID, a coluna ID tem chave estrangeira? Deixa eu ver aqui. Não, a coluna ID tem chave primária, mas não tem chave estrangeira. Certo? E a coluna frase? Frase tem chave estrangeira? Opa, deixa eu aumentar aqui. É melhor olhar a estrutura da tabela, né? Então, vamos ver aqui em estrutura. O que a gente tem aqui? Ó, a gente tem que a coluna ID tem a chave primária. A coluna frase não tem nenhuma das outras restrições, ela só tem restrição de não poder ser nula, né? Ó, nulo tá como não, então ela só não pode ser nula. E olha só, a coluna autores e as entidades, ela tem, ó, as duas têm chave estrangeira. Referenciando qual coluna? Ah, ele não me fala aqui aonde ele está referenciando. Mas a gente sabe que essas duas colunas, elas vão estar referenciando essas daqui, certo? Autor e entidade. Nossa, então, peraí. Se esse foi o erro... Opa. Então, quer dizer que, ó... Deixa eu fazer assim. Se eu quiser... Às vezes, você pode esquecer, sair da aba e voltar. Se você quiser que ele retome o último comando que você executou, é só clicar em obter consulta autosalva, certo, galera? Então, nossa, eu devo ter adicionado alguma coisa errada. Então, para as colunas autores ID e entidades ID. O que será que eu adicionei errado? Bom, vamos ver. Eu adicionei esses valores aqui, ó. 90, 21 e 12. 90, 24 e 15, certo? Se a gente for na nossa tabela... se a gente for na nossa tabela autores... Ah, agora entendi. Eu não tinha o ID de uma delas. Eu só tenho esses ID, ó, 90, 21, 90, 22 e 90, 23. Se eu não me engano, eu tentei adicionar um ID que era 90, 25, né? E se eu for na coluna entidades? Ah, mesma coisa. Eu só tenho os valores 12, 13 e 14. E eu tentei adicionar outro valor. Então, era esse que era o problema. Então, se eu tentar voltar aqui... Opa! Se isso acontecer também, galera, a gente pode tentar vir aqui no nosso histórico. Aqui embaixo, ó. Isso aqui é um atalho bem legal, que mostra os comandos que tentaram ser executados durante o... como é que se fala? Durante o período que você estiver trabalhando aqui. Então, deixa eu ver. Ah, infelizmente não tem. Então eu vou ter que estar escrevendo o comando de novo. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Evento,
insert into frases, que vai ser na ordem ID. Qual a ordem que eu coloquei? Deixa eu colocar aqui. ID frase, certo? ID frase, autores, ID, categoria ID. Gente, entidade ID. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho de um cachorro chorando, é minha cachorra, minha cadela, que ela tá querendo atenção, mas não vou poder dar agora. Daqui a pouquinho eu já dou atenção para ela. ID, frase, autores ID e entidade ID, certo? Entidades ID. Vamos lá, valores, values. Então, aqui, nesse caso, eu só vou adicionar um valor e ver se vai ou não. Não ser eis a questão. 90, 21 e 12. Eu só vou adicionar esse valor aqui e ver se agora o comando vai. Deixa eu fechar aqui. Opa. Agora foi. Então, agora, como eu coloquei valores que aparecem nas tabelas da qual a chave estrangeira está se referenciando, não teve nenhum problema. Então, se eu for aqui na minha tabela frases, ó, tá aqui os valores. E aí, se eu quiser saber, o que é 90, 21 e 12? É só ir nas tabelas e eu vou saber, 12 tá falando da Air Racing. E 90, 21, William Shakespeare. Beleza? Gente, eu vou parar a gravação agora.